A pastora Helena Raquel, ela trouxe uma mensagem extremamente necessária e corajosa para os dias atuais e principalmente voltada, direcionada à igreja evangélica brasileira. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar a tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! A Helena Raquel fez um alerta que muitos evitam falar, tocar e até mesmo tratar isso dentro da igreja, que é sobre a violência contra a mulher e principalmente sobre a pedofilia nos ambientes religiosos cristão evangélico. E que muitas das vezes esses crimes são colocados debaixo do tapete e pessoas são silenciadas em nome da boa aparência da igreja evangélica, como muitos dizem, para não escandalizar a igreja. E é claro que aqui fica uma pergunta: até quando crimes serão tratados, entre aspas, como escândalo, e não serão tratados realmente como eles são, crimes hediondos, pecados gravíssimos e delitos que precisam realmente ser denunciados? Em um determinado momento da ministração dela, uma frase ficou marcada, e creio que ficará marcada aí por muito tempo, que é: mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso, pedófilo não é ungido. Pedófilo não é ungido. Essa frase ela ecoou com muita força, porque demonstra uma das maiores distorções desse texto bíblico que fala sobre não tocar nos ungidos do Senhor e não maltratar os seus profetas. É claro que não só nesse quesito da pedofilia ou da violência contra a mulher, é claro que esse texto, independente dessas condições que estão sendo faladas aqui, ela já é distorcida até mesmo em situações levemente, que são abusos, que levemente são aceitos ou são suportados dentro do meio cristão. Essa expressão, não toqueis nos ungidos do Senhor, tem feito com que muitos líderes abusadores tenham aí praticado crimes terríveis dentro da igreja. Quer dizer, um cargo, um título, um microfone, um púlpito ou uma aparência relativamente espiritual podem servir de escudo e de proteção para quem comete esses abusos. A igreja, ela deve ser um lugar de acolhimento, ela deve ser um lugar de comunhão, de acolhimento, de cura, da pregação do evangelho, da expressão da verdade, da pregação da verdade. Mas como vai haver cura num lugar onde existe silêncio? Como pode haver proteção se a vítima é orientada a se calar? Como pode haver justiça se o agressor continua sendo tratado como autoridade espiritual, enquanto as vítimas carregam sozinhas, caladas, tristes, levando o medo, a culpa e a dor? Essa é a grande denúncia por trás dessa mensagem. Muitas mulheres e muitas crianças e muitas famílias sofrem dentro de suas casas, dentro de comunidades religiosas, e muitas das vezes são orientadas a não denunciar tais crimes para não escandalizar. Mas precisamos fazer uma pergunta: o que escandaliza mais a igreja? A denúncia da vítima ou jogar para debaixo do tapete esses tipos de crimes? O que fere mais a verdade do evangelho? A verdade vindo à tona para que esses crimes denunciados e os agressores sejam presos, ou a mentira debaixo do tapete? Então, o que é que mancha a imagem, o nome da igreja? Uma mulher que busca socorro? Crianças e jovens que denunciam abusos sofridos? Ou líderes que protegem os acusados, os abusadores? A verdade é que silêncio nunca protege as vítimas, apenas protege os abusadores, os criminosos, os pedófilos e os agressores. Quando uma mulher sofre violência dentro de sua casa e ela procura ajuda junto aos seus líderes espirituais, ela não pode ser recebida com um sentimento, com frases ou com palavras e conselhos que fazem ela se sentir a culpada da situação. Ela não tem que ouvir: ah, você precisa orar mais. Olha, uma hora Deus vai entrar com justiça. Olha, Deus vai converter o coração dele. Suporte mais um pouco, seja submissa. Isso aí pode destruir a sua família. É fato que uma família aí já está sendo destruída quando há abuso moral, quando há abuso sexual, quando há violência dentro do lar. E muitas das vezes a Bíblia é usada como arma para manter mulheres e até mesmo jovens, adolescentes, crianças em ciclos de violência.
E a fé, ela não pode ser usada como uma mordaça. O púlpito não pode ser um lugar usado para escudo de criminosos. E quando nós estamos falando de pedofilia propriamente, o alerta ainda precisa ser ainda muito mais firme. Crianças são vulneráveis, crianças confiam e muitas das vezes não têm linguagem, ou força emocional e até mesmo segurança para denunciar aquilo que elas estão sofrendo. Por isso cabe nós, adultos, protegerem nossas crianças, seja dentro de casa, seja em qualquer ambiente, principalmente no ambiente igreja, no ambiente religioso. Se ouvirem alguma coisa, investiguem. E se tem certeza, tem provas, façam uma denúncia. Não simplesmente a liderança, caso não seja a liderança o problema, mas vá diretamente, como a pregação da pastora Helena Raquel, vá à delegacia. Não existe jeitinho espiritual para crimes como esses. Não existe oração que tem que substituir a denúncia. E também não existe nenhum título e nenhum cargo ministerial que esteja acima da lei. É claro que a oração é muito importante. É claro que a igreja deve cuidar dos seus membros, principalmente das mulheres, dos jovens, das crianças. Mas quando há abuso ou violência, pedofilia, a resposta precisa incluir responsabilidade, justiça e proteção imediata para a vítima. E outra, perdoar não significa esconder o crime. Restaurar também não significa devolver ao agressor o mesmo lugar de poder. Cuidar da igreja não significa poupar o lobo, pois quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. E muito menos para proteger o nome da instituição. Então, a mensagem da pastora Helena Raquel expõe uma ferida no seio da igreja que precisa ser tratada e com muita responsabilidade e seriedade. Durante muito tempo, muitos irmãos, irmãs, vítimas de abuso, de violência, foram convencidas que denunciar seria uma forma de rebeldia, ou até mesmo falta de fé, falta de honra. Mas denunciar um crime não é falta de fé e muito menos falta de honra. Denunciar é buscar justiça, denunciar é proteger a vítima e denunciar é romper com o ciclo de abuso, de medo, de dor e de violência. E aqui precisamos falar diretamente aos pastores, aos líderes religiosos. Se alguém chega até nós, até você, relatando um abuso, ou agressão, ou violência, sua responsabilidade não é abafar o caso. Nossa responsabilidade é acolher e proteger, e orientar corretamente e encaminhar às autoridades. A igreja não é um tribunal paralelo onde ela decide como vai resolver esse crime, e principalmente esconder esse crime. Nós, líderes, pastores, não devemos ser cúmplices por omissão. O cuidado pastoral não pode substituir a justiça. E uma palavra para as mulheres que vivem a violência: vocês não estão sozinhas. Você não é culpada pela agressão sofrida. Vocês não precisam permanecer em silêncio para provar espiritualidade. Deus não se agrada da sua dor. Deus não se agrada da sua dor sendo usada como um espetáculo de resistência. Deus não exige que você apanhe ou sofra violência, seja humilhada ou ameaçada para manter espiritualidade. E às crianças e aos adolescentes que sofrem ou sofreram abusos, vocês precisam ser ouvidos, vocês precisam ser protegidos. E aos adultos em redor, precisam acreditar nas crianças, nos adolescentes, e agir e denunciar. Então essa palavra da Helena Raquel, nos Gideões, foi muito forte, muito proveitosa para esse momento que vivemos no nosso Brasil, principalmente no meio cristão, porque nos lembra algo essencial. O evangelho não combina com covardia moral. O evangelho não compactua com a mentira, com a opressão. Jesus sempre curou os feridos. Jesus acolheu os vulneráveis. Jesus acolheu os esquecidos. Jesus confrontou os religiosos contra a hipocrisia e defendeu aqueles que eram esmagados por eles, pela sua religião, pela injustiça que eles praticavam. Então, se a igreja quer ser fiel à mensagem de Cristo, ela jamais deve ficar do lado dos agressores e dos abusadores. A igreja precisa estar do lado da verdade e não da conveniência. Precisa estar ao lado da justiça e não da reputação. Então que essa mensagem nos sirva de alerta para todos nós. Pais e mães, fiquem atentos, que líderes tenham coragem e que as vítimas encontrem voz e apoio. Que comunidades, igrejas, principalmente as evangélicas, deixem de proteger as aparências e passem a proteger as pessoas. Porque uma igreja que é verdadeiramente saudável não é aquela que nunca tem problemas. É aquela que, diante do pecado e de crimes como estes, do crime, da dor, do abuso, da violência, escolhem a luz em vez das trevas. E a pergunta que fica é: vamos continuar fingindo que não vemos ou teremos coragem de enfrentar aquilo que destrói vidas por trás de uma fachada, entre aspas, religiosa? Então que esse alerta da pastora Helena Raquel não seja apenas para ser aplaudido, mas que seja levado a sério e que produza uma mudança nas lideranças evangélicas do Brasil, para que vidas não sofram mais e sejam salvas. Que Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para mais.